Olá, diz a paz de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está no capítulo 16, versículo 7 a seguir. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes, Deus mandou Samuel, o profeta, ungir Davi como rei. O Senhor disse a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre o reino de Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé, aleluia, ao sacrifício, e eu te farei saber o que é de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram do encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda. Porque Samuel era um homem de Deus, que seguia à risca as coisas do Senhor. Tanto que Samuel matou o rei Agag, que era o rei dos Amalequitas, porque Saul teve dó. Então, Samuel era um homem que cumpria à risca as coisas de Deus. E os profetas tiveram medo. Ele disse: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Então, os filhos de Jessé estavam ali. E quando entrou Eliabe, Samuel disse no seu coração: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Só que o Senhor fez Samuel entender que o Senhor não olha com os olhos humanos. O Senhor não olha para a aparência. O Senhor olha para o coração. Hoje, quantos estão errando dentro da igreja e não dão valor para aquela pessoa que é humilde, para aquela pessoa que não tem uma boa renda financeira, não tem um carro, às vezes até mesmo não tem uma boa escritura, não é de ser rico em palavras, mas você olha para o coração de uma irmã, de um irmão humilde e vê a riqueza que está dentro dele. Então, os pastores, os que se diz homens e mulheres de Deus, têm que tomar cuidado quando se desfaz de alguém dentro da igreja, dentro do seu trabalho, da sua vizinhança, porque às vezes tem um coração voltado a Deus. Tem que se tomar cuidado. A Bíblia nos diz que já em eternidade Davi cultivava um coração para Deus como seu pastor espiritual. O fiel coração de Davi diante de Deus foi a razão da sua escolha para ser o próximo rei de Israel, porque Saul havia afligido e desobedecido ao Senhor. Quando Saul não fez o que o Senhor mandou, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que em se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros.
Porque a rebelião, irmãos, é como o pecado de feitiçaria, o porfiar como iniquidade e idolatria. E aí onde foi Saul pecou, porque quando ele rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor também rejeitou a Saul, para que ele fosse rei. E Saul disse: pequei, porque eu tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Quantos pastores hoje em dia ouvem a voz do povo e não a palavra de Deus, não o que Deus fala? Davi, irmãos, ele dizia lá no Salmo 23, quando ele escreveu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, significa que não faltará nada que for necessário à realização da vontade de Deus nas nossas vidas. E que nós temos que se contentar com a provisão e o cuidado do bom pastor, o nosso Senhor Jesus. Mesmo em tempos pessoalmente difíceis, você tem que confiar no seu amor de Deus e o cuidado que Ele tem por nós. Então o Senhor examinou o coração de Davi. Davi não tinha um grande porte como o seu irmão, que tinha uma aparência de um rei com postura. Mas o Senhor disse: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura de estatura, porque eu tenho rejeitado. O Senhor não vê com os olhos do homem. Isso é um alerta. Tanto você vê a diferença. Saul, o povo escolheu Saul, mas Saul não tinha um coração voltado a Deus. Saul ouvia muito o povo, Saul ouvia o seu orgulho. Já Davi, ele dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, quando Samuel disse que obedecer é melhor do que sacrificar, você tem que obedecer de coração a palavra de Deus. Isso é a melhor forma exterior de adoração, irmãos. Serviço a Deus, a abnegação pessoal. Então o pecado de Saul foi seguir o seu próprio conceito do certo, acima da revelação bíblica. E esse pecado será também a base da apostasia final predita para o período de pronto precede a volta de Jesus. Leia lá Mateus 24, versículo 11 e o 24. Em 2 Pedro 2. O culto, a oração, o louvor, os dons espirituais dos filhos de Deus não tem valor aos seus olhos se não for acompanhado pela obediência explícita a Ele e aos seus padrões de retidão, irmão. Tanto que ele fala que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. O pecado de feitiçaria procura controlar eventos, pessoas ou futuro por meio do espírito de pessoas falecidas. A rebelião contra a paz de Deus é semelhante a esse pecado, irmão, visto que os dois envolvem a rejeição do senhorio de Deus e a tentativa de determinar o desfecho dos fatos a encontrar a vontade de Deus. Além disso, irmão, esses dois pecados colocam o transgressor fora da proteção de Deus e o submete ao poder destruidor de Satanás. Então a rejeição de Saul como rei é a consequência da rejeição da sua casa. Não significavam que Deus rejeitava para sempre Saul como pessoa. Embora o cargo de Saul como rei jamais fosse restaurado, contudo ele poderia ser perdoado e ter comunhão com Deus, como salvo mediante o arrependimento sincero e submissão ao Senhor. E esse mesmo princípio, irmãos, verifica-se num novo concerto. Um líder espiritual que venha fracassar moralmente e daí ser permanentemente reprovado por Deus para o exercício do seu ministério espiritual, pode, contudo,
obter pleno perdão, usufruir a salvação e a comunhão com Deus, se ele se arrepender. O versículo 35 do capítulo 15, ele disse: E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul rei sobre Israel. Ele se arrependeu, isso quer dizer que expressa um profundo sentimento de desgosto de Deus diante da rebelião de Saul. O grande pesar de Deus incluiu a tristeza que ele sentiu por ter posto Saul como rei sobre Israel. Mas aí você tem que prestar atenção que Deus não se arrepende como o homem. O homem se arrepende quando procede mal, tendo que se corrigir diante de Deus quanto aos seus erros. Ao passo que o arrependimento de Deus é basicamente uma mudança de atitude. Glórias a Deus. Tome cuidado, irmão. Cuidado ao julgar as pessoas. Deus não tem um olhar do homem. Glórias a Deus.